Meus irmãos, nós estamos falando sobre a carta de Tiago, e o bom de falar sobre a língua é que vocês não podem me criticar. Não pode usar a língua para criticar a mensagem, nem pregador. Brincadeiras à parte, meus irmãos, uma breve recapitulação. Nós estamos falando, o Tiago vem falando sobre uma carta bem prática sobre fé e obras. E no capítulo 2 ali, na última vez que nós falamos ali, a partir do verso 14, ele disse que a fé sem obras é morta. Que não existe dois tipos de fé, que existe a fé que é viva. E a fé que não se manifesta de forma viva, ela é morta. Ela é uma invenção, ela é uma fé falsa. E nós vimos que ela não tem nenhum proveito. E ele falou ali de ajudar irmãos necessitados como uma evidência de uma fé viva, mas não é só ativismo. Ele falou também da obediência de Abraão e Raabe, que uma fé viva nos leva à obediência, uma obediência ativa. Quantas pessoas estão apenas fazendo coisas, ajudando pessoas, mas a vida delas não é uma vida de obediência ao Senhor, em todos os aspectos, de santidade, de pecado, de tudo. Mas Tiago está falando que a verdadeira fé, ela se manifesta em obras. Se manifesta em obras. Tiago não está falando de salvação por obras, meus irmãos, porque isso aqui não existe. Salvação por obras não existe. Tiago está falando que a verdadeira salvação nos leva a praticar obras que Jesus mesmo preparou e nos capacita a fazer. Não existe, não tem como alguém falar, eu sou salvo, mas vivo do mesmo jeito. Eu sou salvo, a única coisa que mudou na minha vida é que agora eu vou numa igreja. Antes eu não ia. Começa no lar. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o pecado, a depravação total, ela afetou todo o nosso ser, nossa forma de pensar, de falar, de sentir. E a graça que nos regenera, ela também vai invadindo todo o nosso ser, ela vai corrigindo a nossa forma de pensar. Por isso que a Bíblia não nos autoriza a deixarmos nossos pensamentos soltos. O importante é você agir, mas pensar, você pode pensar no que você quiser. Não. A Bíblia fala para nós pensarmos nas coisas do alto, para nós amarrarmos os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus, para pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável. Deus conhece os nossos pensamentos, nós precisamos ter pensamentos santificados, porque Ele vai nos conduzir a atitudes. E uma das outras manifestações da depravação está no uso da língua. Como nós falamos mal, como nós blasfemamos, como nós criticamos, murmuramos, como nós pecamos com o uso da língua. Muito mais do que nós imaginamos às vezes, né? Uma das evidências de um coração regenerado, dessas obras que Tiago está falando, é um linguajar mais puro, mais santo. Então nós devemos olhar para nós mesmos. Senhor, como têm sido as minhas palavras? Não estou falando de chavões religiosos. Quantos versículos você e eu decoramos? Eu estou falando que as nossas palavras edificam, elas estão de acordo com o padrão de Deus. Elas edificam as pessoas, que nem Paulo diz, elas transmitem graça aos que ouvem. Elas são palavras que expressam um coração regenerado, um coração que está sendo transformado. Nós achamos que o problema da língua é só mentira. Não é. É calúnia, difamação, palavrão, fofoca, invenção, bajulação. Você bajular as pessoas para você conseguir o que você quer. Você criticar, você ofender, você mentir. E várias outras coisas. Então, uma das evidências da fé verdadeira, ela vai se mostrar também no uso da nossa língua, meus irmãos. Nada em nós é um departamento. Eu sou salvo, mas eu falo o que eu quero. Esses dias, conversando com um amigo meu que não é daqui da comunidade, ele é irmão de outra igreja, e nem era o assunto. A gente estava falando e do nada, né? Ele falou assim para mim, ele sabe que eu estou aqui na comunidade, ele falou assim, eu fico impressionado como tem cristão, que ele falou assim, que diz cristão, que fala palavrão como se fosse uma coisa natural. Ele falou, rapaz, eu vou pregar sobre isso domingo. Fala mais aí da sua observação também. Ele falou, eu fico impressionado. Como as pessoas falam palavrão assim, pessoas que foram criadas na igreja. O cara está conversando com você assim, sai. Sai umas coisas assim, e o cara nem ele assusta mais. E mentira, invenção, e piadas indecentes, e palavras torpes. Ele falou assim, pode isso?
Então, nós vemos que é uma preocupação de muitas pessoas. Nós não podemos falar assim, eu sou crente, mas não tem problema do que eu falo, não. Gente, o Evangelho ele vai ganhando todo o nosso ser. Não tem nada no meu ser que o pecado não estragou. E não tem nada no meu ser que a graça não está me transformando. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso e nós temos que saber por que eu estou falando assim. O Evangelho, o cristianismo, não é sobre técnicas. O Tiago não está dando técnica para você falar melhor. As palavras, elas expressam aquilo que estão no nosso coração, meus irmãos. Jesus falou, a boca fala do que? O coração está cheio. Não existe técnica. Tiago está falando, gente, eu vou ensinar vocês a falar como crente agora. Claro que nós vamos aprendendo as coisas, mas Tiago não está falando de técnica. Tiago está falando assim, o que está saindo da boca de vocês é o que está lá dentro. O artigo do boletim que eu escrevi aí, eu começo falando isso. Se você abre uma torneira e vê que a água está saindo suja, e sai, na sua casa você vai falar assim, o problema está na caixa d'água, está mais para trás da torneira. Então, quando eu abro a minha boca e começo a jorrar palavras torpes, palavras pecaminosas, eu tenho que falar, eu tenho que ir mais para o Senhor. Por que está saindo isso daqui de dentro? O problema está mais fundo um pouco do que a gente imagina. Então, todos nós sabemos o impacto das palavras. Todos nós temos amargas experiências com pecados da língua. Você, assim como eu, já ofendeu muitas pessoas com palavras. Sim ou não? Sim. Talvez até hoje. Todos nós também já sofremos ataques, críticas, ofensas, zombarias, agressões, mentiras. E nós sabemos como isso machuca a gente. John MacArthur fala assim que a boca é um ponto focal e indicador vívido da queda do homem e da condição do seu coração pecaminoso. Então, o que sai é o que está aqui dentro. Não adianta falar, eu tenho um coração muito correto, mas as minhas palavras são todas tortas. Não tem jeito, isso aí é uma invenção nossa. Eu tenho olhares impuros, mas meu coração é puro. Eu tenho pensamentos impuros, mas meu coração é puro. Não tem jeito de dividir isso. Nós gostamos de falar, não me julgue pelas minhas palavras, pelo que eu falo, Mas como? É o que está saindo aí de dentro. E a primeira constatação da graça de Deus no coração de um regenerado é o que Isaías falou lá, em Isaías 6, verso 5, ele diz assim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Isaías só não está falando assim, esse povo aqui tem lábios impuros. Eu não, ele está falando assim, eu sou um homem de lábios impuros. A primeira manifestação da graça é mostrar a nossa depravação. Que eu tenho esse problema. Tiago vai falar isso. Tiago fala assim, todos nós tropeçamos. Tiago não está falando, vocês tropeçam na língua. Eu não, ele está falando, todos nós tropeçamos. Nós gostamos de falar do outro. Né? Nós gostamos de falar, o outro tem problema, o outro é assim. E nós não temos, só a graça de Deus que vai falar assim, não, o problema, eu tenho esse problema. Se o outro tem, eu vou orar pela vida dele e Deus trata com ele. Mas, Senhor, trata comigo. Mateus 15:11 diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. E o verso 16 a 19 de Mateus 15 diz, mas o que sai da boca vem do coração. E diz, e isso é que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer e sem lavar as mãos não contaminam. Paulo falando em Romanos 3, quando ele está falando da descrição do homem natural, ele fala assim, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora sai dos seus lábios. O coração não regenerado, ele é uma fonte de veneno, de pecado, de maldade. Mas não deve ser assim com o cristão pela graça de Deus. Vamos ler capítulo 3 de Tiago, meus irmãos, dada essa pequena introdução. Tiago, capítulo 3, versos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão,
capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus, à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Meus irmãos, todos nós conhecemos essa passagem, já lemos elas em algum momento da nossa vida, mas como nós temos dificuldade de praticar isso, e é só pela graça de Deus. E esse problema da língua é tão forte que Salmos 34, 12 e 13 diz assim: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Ganhe dinheiro, vá viajar. Não. Guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Provérbios 29, 20. Tem visto um homem precipitado em suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Alguns textos do problema da língua que eu estou lendo para vocês, meus irmãos. Mas o problema não é só o que nós verbalizamos. Porque Salmo 139, 4 diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua ou à boca, o Senhor já conhece inteiramente. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Tiago compara a língua a umas coisas naturais para nosso entendimento, como ele faz em outras partes da carta. E eu trago aqui um trecho de um artigo de John Newton, meus irmãos. O controle da língua, ele diz assim: talvez não exista, olha, preste atenção, talvez não exista teste mais simples ou evidência mais clara e infalível da realidade da operação da graça no coração humano do que o conteúdo geral da nossa linguagem, da nossa conversa. Isso porque o provérbio de nosso Senhor se aplica com exatidão universal. A boca fala do que o coração está cheio. O que John Newton está falando aqui? Você quer fazer um teste simples se a graça de Deus está operando no seu coração e no meu? Um teste simples. O que nós falamos? A forma com que nós falamos. Porque, para nós, meus irmãos, religião vã, muitas vezes é só nós estarmos ligados a movimentos legalistas, usos e costumes. Mas olha o que Tiago diz na primeira carta, verso 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Você pode estar aqui na CCL. Você não precisa estar dentro de uma seita ou de uma igreja que não é bíblica para você falar que sua religião é vã. Se você supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, Tiago está falando que a minha e a sua religião é vã, é vazia, não existe. É uma mentira, é uma farsa. Por mais que você supõe ser religioso e espiritual no que você faz. Tiago está mostrando aqui para nós, meus irmãos, que a mesma graça que salva transforma, porque ele está falando para esses irmãos. Ele chama, e como que ele começa o verso primeiro, o capítulo 3? Meus irmãos, ele está falando para cristãos. E olha a seriedade com que ele fala. E o tom pastoral, ele está falando, meus irmãos. Agora, será que o cristão verdadeiro jamais peca com a língua? Será que é isso que o Tiago está falando? Se para você ver que você é cristão, você não pode pecar com a língua. É claro que não, meus irmãos.
A Bíblia não fala que o cristão nunca mais peca, mas que o cristão verdadeiro, ele odeia o pecado, ele luta contra o pecado, ele se sente mal com o pecado e Deus o leva ao arrependimento. Primeira carta de João, João fala assim, primeira carta de João, capítulo 2, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E ele fala da confissão do pecado. Então, Tiago não está falando assim, o cristão nunca vai errar, nunca vai pecar. Mas, por outro lado, Tiago está falando assim, se você vive na prática de uma fala mundana, de uma fala errada, pecaminosa, você também não pode falar que é crente. Não quer dizer que se você falhou nisso, você não é crente, porque Deus vai te levar ao arrependimento. Se fosse assim, meus irmãos, não tinha esperança para nenhum de nós aqui. Só que o que a Bíblia condena é o viver nessa prática. Se isso é constante na minha vida, se eu falo mesmo, não estou nem aí, falo, não só palavrão, mas se eu uso a minha boca para o mal, para fofoca, para maledicência, para calúnia, para ofensa, para zombaria, isso é o meu costume de vida, a minha religião é vã. Eu não tenho domínio sobre a língua, porque o meu coração está dominado pelo pecado. John Newton fala sobre isso, ele fala assim, eu admito que o melhor dos homens, numa hora irrefletida e sob uma pressão súbita e violenta de tentação e provocação, possa, de vez em quando, agir ou falar de forma incompatível com o seu caráter habitual. Você pode, não é que você pode no sentido de estar autorizado, mas é que, tristemente, isso pode acontecer, de nós pecarmos também com a fala. E ele diz, mas eu penso que o Tiago está querendo dizer, no mínimo, que quando a graça salvadora se encontra no coração, ela haverá de regular e controlar a língua de tal forma que a pessoa não pecará de forma habitual. Isso vai sendo cada vez mais espaçado e odiado por ele. E ele vai tentar pôr guarda na boca. Senhor, eu quero combater esse pecado pela tua graça. E também que sem alguma evidência desse regular do controle da língua, John Newton diz, nós não somos constrangidos a reconhecer ninguém como cristão. Não importa quão esplêndida seja a sua profissão de fé em outras áreas. Olha como esses irmãos batem firme nesse problema. E ele diz assim, esta é talvez a única marca exterior de um crente que um hipócrita não possa e não consegue imitar. Em muitas coisas ele talvez possa parecer religioso. Por isso que Tiago fala, se alguém supõe ser religioso, por quê? Por práticas religiosas. Não, eu vou na igreja. Não, eu acho muito importante. Não, eu leio a Bíblia em casa. Não, eu vou na igreja. Ele supõe ser religioso porque ele faz algumas práticas. E Tiago está falando, e John Newton está ecoando o que Tiago diz. Ele está falando assim, talvez ele possa fazer muitas coisas, mas se o coração dele está jorrando palavras pecaminosas, essa pessoa tem uma religião vã, ele não foi regenerado. Por isso que Paulo, falando lá em Efésios, capítulo 4, ele fala assim, longe de vós toda gritaria, amargura, blasfêmia, ou seja, isso não é mais uma coisa que os crentes fazem. Porque Paulo vinha falando no capítulo 4, a partir do 17, lá em Efésios, que nós temos uma nova vida agora. Aquilo que vocês falavam, vocês não falam mais. Se você roubava, não roube mais, porque não é técnica, mas vocês têm um novo coração. Se vocês usavam a língua para o mal, para a ofensa, para a mentira, para engano, no cristão isso não pode mais ser normal. E por isso que Tiago agora está falando, meus irmãos, verso 1, não vos tornei muito vós mestres, sabendo que haveremos de receber maiores juízos. Tiago, ele é contra mestres na igreja, ele é contra o ensino na igreja? Claro que não. O Tiago está falando, ele está proibindo assim, cuidado com que, porque desde o primeiro século haviam muitos falsos mestres que usavam as palavras, a oratória, para enganar as pessoas. Então tinham discursos bonitos, as pessoas acreditavam, mas era um engano, não tinha uma realidade. E Tiago está combatendo por um lado isso. Ele falou assim, cuidado com pessoas que querem se tornar mestres, porque conhecem, porque estudaram, porque tem alguma proeminência, mas se não tem uma realidade, vocês vão receber maior juízo, porque vocês estão usando palavras para enganar, para mentir. Talvez até para ensinar uma meia-verdade, mas vivendo tudo errado, tudo contrário. Tiago está proibindo alguém de ficar querendo falar, chamar a autoridade para si mesmo como um padrão de justiça, se julgar religioso, para ficar ensinando os outros a ser uma vida.
uma fala arrogante, uma fala como que tem uma autoridade sobre os outros, chama a autoridade para si. Sabe aquela história? Deus me falou e aí eu falo o que eu quiser. Usa palavras, usa uma falsa autoridade para enganar as pessoas. Tiago está falando, cuidado, porque vocês vão receber maior juízo. Arrogância no falar. Matthew Henry diz assim, aqueles que são curiosos e espiam as faltas dos outros também são arrogantes ao pronunciar qualquer censura sobre eles. Podem esperar que Deus também seja duro em notar o que eles dizem e o que lhes falta também. Então, Tiago está combatendo os mestres, pessoas que querem se tornar mestres na igreja, falar ser uma realidade, ou falar até um falso ensino, como nós vemos tristemente hoje no Brasil. Tantas pessoas chamando a autoridade, falando, usando a língua, usando a palavra para enganar o povo com falso evangelho. E também está falando para os cristãos, de forma geral. Tiago não está condenando a aspiração pelo ministério. Isso foi recomendado pela Bíblia inteira. Mas ele está refreando o desejo de muitos de ocupar um lugar sobre o povo para querer manipular o povo e ensinar de forma errada. Como se bastasse eu ter uma autoridade, eu estou livre disso. Não, você vai ter mais responsabilidade. Se você está ensinando errado, se você está ensinando a palavra de Deus de forma errada, ou arrogante, ou está ensinando sem qualquer realidade na sua vida, você vai ser cobrado mais por Deus. Augusto Nicodemos diz assim, falsos mestres, analisando esse contexto, são capazes de colocar a perder gerações inteiras. Por isso que o Novo Testamento combate severamente contra falsos mestres e falsos profetas, que usavam a palavra, o cargo de liderança, lugares que atingiam várias pessoas para afundar igrejas e nações de milhares de pessoas com o evangelho falso. Então, Tiago está ensinando para os falsos mestres e também Tiago está falando, ele vai dar continuidade aqui também, para todo cristão. Cuidado se você gosta de ficar ensinando alguém. Veja se você está ensinando corretamente e veja se isso tem sido uma realidade na sua vida. Tiago está, na verdade, encorajando, ele está colocando uma seriedade sobre o assunto, ele não está eliminando isso. Aí Tiago fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas, verso 2, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear todo o corpo. Tiago se inclui, nós já vemos a humildade aqui. Tiago está falando de todos nós tropeçamos. Não é assim, só vocês tropeçam. Só vocês erram. Todos nós tropeçamos. Tropeçar aqui é errar, transgredir, pecar com a língua. E ele diz que se alguém não tropeça no falar, se alguém não tem problema nisso, 1 João fala, quem diz que não tem pecado é mentiroso. E Tiago está falando, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Perfeito que diz, ele já é muito maduro, ele já está pronto. Cresceu na fé, como diz Colossenses 1:28. E é claro, meus irmãos, quanto mais alguém caminha com Deus, mais vitórias vai tendo nessa área também, como em outras. Mas perfeito não no sentido de impecável, impecabilidade. Não existe isso entre nós aqui, só na glória. Mas é claro que quanto mais nós crescemos na fé, quanto mais caminhamos com Deus, mais vitórias vamos tendo sobre vários pecados. E Tiago está falando aqui que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Provérbios 16:32 diz assim, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Veja, melhor é ter o fruto do espírito, longanimidade, do que ser um valente. E depois ele diz, e o que domina o seu espírito diante de Deus do que o que toma uma cidade. João Calvino diz assim, ao dizer que aquele que não tropeça com a língua é varão perfeito, Tiago está ensinando que restringir a língua é uma grande virtude, é uma das principais virtudes que o cristão deve se colocar diante de Deus, porque Tiago vai falar que é um membro que está entre o nosso corpo e nós usamos isso todo dia, toda hora. Devemos pensar mais nos nossos próprios erros e transgressões. Devemos ser menos inclinados a julgar os outros e mais inclinados a julgar a nós mesmos. Enquanto somos severos contra o que consideramos ofensivo nos outros, Matthew Henry diz,
não levamos em consideração o quanto há em nós que é com razão ofensivo a eles também. Então nós podemos usar as palavras para nos exortar, para nos examinar. E Matthew Henry completa, meus irmãos, olha só, somos culpados diante de Deus. E os que se vangloriam sobre as fragilidades e debilidades dos outros, pouco imaginam quantas coisas são ofensivas neles mesmos. E mais ainda, talvez o seu comportamento autoritário e a sua língua crítica se mostrem pior do que qualquer falta que você condena no outro. Devemos aprender a nos julgar severamente, mas também devemos ser generosos em julgar os outros. Nós invertemos. Nós somos generosos conosco e somos duros com os outros. Por causa da justiça própria. Eu sou melhor. Eu não faria isso. Então, eu com os outros eu sou extremamente rigoroso, mas comigo eu tenho minhas justificativas. A verdade, meus irmãos, é que o discurso humano, as palavras, é uma evidência do que está no nosso coração. E Tiago diz assim, então se você não tropeça no falar, você é varão perfeito. Mas ele diz, todos nós tropeçamos. E o verso 3 ele diz, ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também nos dirigimos o corpo inteiro. Tiago está falando aqui de refrear, ele está usando ali uma coisa que era muito comum naquela época, hoje nem tanto, mas nós sabemos que quando alguém quer controlar o cavalo e controla o cavalo é o quê? Pelo freio na boca. E essa figura, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também nós controlamos o cavalo inteiro. Para lá, para cá, freia, vai. Essa figura. E aí ele diz, observai igualmente os navios. Segundo exemplo, primeiro o cavalo, freio na boca dos cavalos. Segundo, verso 4, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O que Tiago está ensinando aqui? Você quer controlar um cavalo? Põe freio na boca dele. Você quer controlar a si mesmo? Peça para Deus frear a sua língua, a sua boca. Há uma porção grande, meus irmãos, de ferocidade brutal e de malícia em nós, que só a graça de Deus para operar no nosso coração e isso transparecer na nossa boca. Qual a utilidade de um animal indomável? A não ser fazer espetáculo para ficar pulando e derrubando as pessoas em rodeio. Mas qual a utilidade prática do animal indomável? Todos nós temos um coração indomável, mesmo, que se não for a graça de Deus, ninguém consegue domar a própria boca. Ninguém consegue domar, e Tiago vai falar isso. Quanto mais ativa e intensa for a língua, quanto mais deveríamos nos preocupar em empenhar em controlá-la. Do contrário, assim como um cavalo bravo e ingovernável foge com seu cavaleiro e o lança ao chão, Matthew Henry diz, assim uma língua obstinada vai servir de igual maneira aos que não têm domínio sobre ela. Assim, permitamos que a determinação e a vigilância sobre a influência da graça de Deus refreie a nossa língua, e então todos os movimentos e ações do nosso corpo serão facilmente governados. O estrago que um cavalo, ou um animal, no caso que um cavalo indomável, faz quando alguém tenta chegar perto dele, é semelhante ou até mais dócil, é menos pior do que nós quando nós nos aproximamos de alguém que não tem uma língua governada pelo Espírito de Deus. Nós vamos sair machucados. E quando nós mesmos não temos um coração governado pelo Espírito Santo, nós machucamos mais as pessoas do que se elas chegarem perto de um animal indomável. Palavras, críticas, zombarias, gritarias. E Tiago fala também, usando um outro exemplo do navio. Um navio enorme, meus irmãos. Ele é guiado por um pequeno leme. Verso 5. E ali, ele diz que o timoneiro controla o navio inteiro por um pequeno leme. E ele compara esse leme à língua. E só o Espírito Santo pode governar a nossa língua, porque só Ele pode governar o nosso coração. E aí ele diz,
Verso 5, assim também a língua. Olha só a comparação, assim também. Ele falou do cavalo, freio na boca, falou do navio, agora ele está fazendo a comparação, está ligando o exemplo à realidade. Ele diz, assim também a língua. É um pequeno órgão, como um freio, como um leme, mas se gaba de grandes coisas. Ah, como eu sou bom. Ah, como isso. Olha como eu sei. Fica se gabando, se orgulhando. Acha que pode tudo. E aí ele traz um outro exemplo. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Onde um comentário maledicente se espalha, meus irmãos, é que ele está falando, brasas, põe pequenas fagulhas de brasa tão grande selva. Nós sabemos, meus irmãos, que grandes incêndios começam com pequenas faíscas. Ele está dizendo aqui, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. E agora o verso 6 ele vai falar, ora, a língua é fogo. E veja que ele começou a falar de brasa. E agora ele vai falar assim, a língua é fogo. Verso 6, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é fogo, meus irmãos. Nós temos aqui na comunidade, fizemos aquele curso de brigada, né, militar do bombeiro, para estarmos atentos com qualquer início de incêndio, para nós sairmos rapidamente. Nós sabemos que talvez um pequeno início ali, se pegar num lugar inflamável, pode pegar fogo rapidamente. Nós temos aqui quantas pessoas hoje? Vamos chutar um número redondo, 200 pessoas, são 200 línguas que ele está falando que é fogo. Nós podemos incendiar com as nossas palavras e acabar com a comunidade, com a união, ferirmos uns aos outros com comentários, com pequenas faíscas, com pequenas brasas. Mas talvez nós não tenhamos dado muita importância com isso. Nós ficamos preocupados se pode pegar fogo no lugar, e nós sabemos que isso rapidamente. Você sabe que se você estiver andando num lugar muito seco, você jogar uma faísca que seja, tem gente que joga um pedaço de cigarro, habitual, que dali pega fogo rapidamente. A língua é fogo porque ela é capaz de inflamar e destruir muitas coisas rapidamente. Um comentário que você faz, uma crítica, uma mentira, aquilo se espalha e acaba com uma família, acaba com uma igreja, destrói amizades de anos. Provérbios 16, 17 diz, o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Provérbios 26, 18 e 21 diz assim, como o louco que lança fogo, flechas e mortes, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Provérbios 26, 18 a 20. Leia de novo na sua casa esse texto. Sem lenha o fogo se apaga. Não havendo maldizente, acaba a contenda. Por quê? Porque não vai estar alimentando. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Ele fica acendendo, ele fica promovendo os incêndios dos relacionamentos com as palavras. Uma crítica ali, você viu fulano, ouvi falar, não sei se é verdade, mas eu estou te falando só para você orar por ele. Aquela desculpinha, né? Faz a fofoca e depois embrulha ela num embrulho de espiritualidade. E a gente vai divulgando, vai difamando, vai caluniando, vai mentindo, vai ofendendo as pessoas, vai pecando contra Deus. A língua, depois ele diz que a língua é um mundo de iniquidade, a língua é resultado de um coração cheio de iniquidade. Marcos 7 a 23 diz que do coração procede. É do coração que procede essas coisas. Então a língua é um resultado de um coração de iniquidade. Ela fala o que está dentro do coração. Com a língua nós ofendemos, maltratamos, enganamos, falamos imoralidades, maldizemos, ameaçamos, invejamos, criticamos, murmuramos, porque o nosso coração está errado diante de Deus.
Então não vai sair água doce de uma fonte amarga. Não vai sair fruto bom de uma árvore morta. A língua está situada, outra expressão que ele usa, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Nós não podemos falar assim, o que eu falo não tem problema, não, é da boca para fora, não tem problema. Ela contamina o corpo inteiro, não só o nosso corpo, como o corpo de Cristo também. Nós não podemos pensar que as nossas palavras não nos afetam. Eu não sou afetado pelo que eu falo mesmo. Mentira, Tiago está falando. A língua ela faz parte de nós, e ela vai contaminar a nós mesmos, porque ela já está saindo de um lugar contaminado. E ela vai contaminar outras pessoas e a nós também. A língua põe em chamas toda a carreira da existência humana. A língua afeta todos os aspectos, partes e momentos da existência humana. Ela causa um estrago muito grande em muitas pessoas. Quantas nações foram levadas a agir de determinada forma por mentiras, por governantes que usaram as palavras para destruir as pessoas ou para promover algum tipo de ideologia? E aqui, outra expressão diz, a língua é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Assusta, né? Augusto Nicodemos diz assim, Tiago emprega o termo aqui não como o local do castigo eterno dos ímpios, mas como símbolo das forças malignas e diabólicas, para quem o inferno foi destinado. E Satanás, é Satanás quem primeiramente inflama a língua e através dela o fogo do inferno inflama todo o curso da existência humana. E ele termina, em certa ocasião, o Espírito Santo desceu sob a forma de línguas de fogo, lá em Atos 2. E ele diz, quando a língua é posta em chamas pelo Espírito de Deus, dela procedem palavras de poder e de graça para edificar, salvar e abençoar. Mas quando o fogo que a inflama vem do inferno, ela destrói vidas, nomes, reputações, amizades, relações, famílias, casamentos e igrejas. Eclesiastes 5,6 diz assim, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Veja como a Bíblia liga o que você fala com o teu coração e o dano que o que você fala com o que eu falo com toda a nossa vida. Não são meras palavras. Por que a Bíblia fala tanto de palavras, não só no capítulo 3 de Tiago? Por que a Bíblia fala tanto no falar? Por que o salmista ora, Senhor, que as minhas palavras sejam agradáveis a Ti? Salmo 19. E quanta importância nós damos para as palavras? Porque Jesus fala que nós vamos ser julgados pelas palavras que nós proferimos também. Nós vamos responder diante de Deus o que nós temos falado. Sobre essa expressão chamas do inferno que nos assusta, Mateus Henry diz assim, o inferno tem maior responsabilidade em promover o fogo da língua do que em geral os homens têm consciência. É por algum desígnio diabólico que a língua dos homens é inflamada. O diabo é chamado expressamente de mentiroso, assassino e acusador dos irmãos. E sempre que a língua dos homens é empregada em alguma dessas formas, ela é inflamada pelo inferno. O que Satanás usa é para colocar no nosso coração um desejo de criticar, de falar mal. Tem pessoa que ela se sente bem falando mal dos outros. Repare na sua vida. Eu reparo na minha, obviamente. Se você parar de falar mal dos outros, você tem muito assunto para conversar com as pessoas que você conversa? Começa a falar, não, eu não vou falar mal. Eu não vou ficar criticando, eu não vou ficar repassando coisas que eu não sei, eu não vou ficar inventando, eu não vou ficar ofendendo, eu não vou ficar, você viu? Você viu? Parece que está querendo isso. Você viu? Está querendo se aparecer, está querendo não sei o quê. Será que está acontecendo? A gente gosta de ficar jogando brasa para ver se o outro acende com a palavra também e pega fogo. Senhor, bota fogo, bota guarda na minha língua, Senhor. Salmo 34:13, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. O salmista está falando, refreia a língua do mal, é o que o Tiago está falando. Senhor, bota freio na minha língua. E porque nós também podemos usar a língua para abençoar. A língua não é um caso perdido. Tiago não está falando isso, porque ele está falando, com a língua nós bendizemos a Deus e com a mesma língua amaldiçoamos. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 35:28, minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Olha como que Deus pode nos levar a bendizê-lo com a nossa língua. Por quê? Porque um coração foi regenerado.
Senhor, Salmo 122, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Um desejo, uma preocupação de não relacionar com pessoas assim e de eu também não ser assim. Provérbios 12, 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Veja como não é que Tiago está falando, não tem mais jeito, é melhor ninguém falar mais nada. Melhor todo mundo ficar quieto. Não. Senhor, por que eu tenho falado isso? O problema está no meu coração. Verso 7. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago está falando assim, nenhum homem sem a graça de Deus pode domar a língua. Porque ela não é domável, ela não é questão de técnicas. Você pode ter uma palavra mansa, alguém que aprendeu a falar manso, alguém que aprendeu técnicas de discussões, de falar em público ou de conversar. Não é técnica. Tiago está falando assim, a nossa língua, sem a graça de Deus, ela é indomável, porque ela vem de um coração que está governado pelo pecado, pelo egoísmo, pela justiça própria, pela soberba, pelo orgulho. Agora, o Tiago está falando assim, as pessoas conseguem domar os animais mais terríveis. Você vê hoje as pessoas exibindo aí, domando todo tipo. Tiago fala aqui, toda espécie de feras, de aves, répteis, seres marinhos, tem sido domada pelo homem. E esse homem que doma todas essas coisas não consegue domar a própria língua. É isso que o Tiago está falando. Ele consegue domar as coisas, mas um membro do corpo dele ele não consegue. Porque isso fala de um coração pecaminoso, de um coração sem a graça de Deus, ela é incontrolável, porque ele está controlado pelo pecado. E aí ele diz, no final do verso 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, porque ela é um mal incontido, carregada de veneno mortífero. Sabe aquela cobra, víbora, que pica você, injeta veneno, e começa já a dar sintomas de apodrecer, dor, paralisar órgãos internos, veneno mortífero. A nossa boca tem esse poder de matar pessoas, no sentido de você destruir reputação, você ofender a pessoa, causar um mal tremendo na vida dela, porque sai de um coração que está incontido e controlado pelo pecado, meus irmãos. A depravação do pecado atingiu todo o nosso ser. Tiago está falando que é só Deus, só quando nós pedimos sabedoria, que nem Tiago 1,5 diz, é que nós podemos ter vitória sobre esses pecados também, como em qualquer outro. Aí no verso 9 ele diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha só. Com ela nós vimos aqui domingo à noite, cantamos louvores, oramos, falamos coisas lindas uns para os outros. Deus te abençoe, graça e paz, vai com Deus, tal. Amanhã, nem precisa chegar amanhã, né? Dali a pouco nós estamos amaldiçoando, criticando, ofendendo, não precisa ser no trânsito, não, pode começar dentro de casa. Como que é? Alguém que vem aqui, louva a Deus, dá graça a Deus, fala coisa maravilhosa, sai daqui, vira um animal indomável. Isso não é fruto de um coração regenerado. Veja, nós podemos cair no pecado sim, meus irmãos. Por isso que eu falei, Tiago não está falando assim, ninguém peca com isso. Tiago está falando de alguém que está vivendo nessa prática. Você louva a Deus, mas você amaldiçoa aquele que Deus fez a semelhança dele. É isso que o Tiago está falando. Tem lógica? Porque Tiago está falando assim, não adianta você achar que a tua religião é só você e Deus. É isso que a Bíblia condena. Eu e Deus. Eu e Deus estamos 100%. Eu amo Deus, eu amo Jesus, mas eu não suporto as pessoas. Eu não suporto meu marido, eu não suporto minha esposa, eu grito em casa, eu sou mentiroso, eu ofendo com palavras, mas eu e Jesus estamos muito bem. Não está bem. Como que eu vou bendizer a Deus e viver na ofensa com aquele que é criado à semelhança de Deus? Fala de integridade, meus irmãos. O que o Tiago está falando assim, nosso coração tem que ser íntegro. Não adianta eu ficar inventando uma farsa. Nós temos o termômetro da nossa espiritualidade não é domingo, 1h30 aqui no culto. É lá em casa. É lá em casa. É no trabalho.
quando alguém te ofendeu, quando alguém te tratou mal, no trânsito, quando alguém... O que vai sair do seu coração? Lá na sua casa. Se vocês são como eu, vocês também têm dificuldade e pecam com isso. E precisam da graça de Deus. Falam grosseiramente, falam asperamente, impacientemente. Tem que ir lá consertar, pedir perdão. E Deus faz as coisas, porque hoje mesmo eu tive que fazer isso com os meus filhos. E é assim que Deus nos ensina. Todos nós tropeçamos. Todos nós pecamos. Se bendizemos a Deus, isso deveria nos levar a falar palavras que transmitam graça às pessoas. Paulo, olha só, Efésios 4, 29, meus irmãos. Efésios 4, 29 a 32. Vamos ler esse texto. No 25 ele diz assim, ó. Por isso, deixando a mentira. Olha só, ele está falando das pessoas que foram regeneradas. Aquilo era uma prática na sua casa. Paulo não está falando assim, ó, nunca mais minta, senão você não vai ser crente. Não é isso. Ele falou, abandona aquela prática da mentira. Aquilo que era para você era normal, porque teu coração estava morto, agora não é mais. Deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. E no 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, você e eu, nós devemos perguntar, está saindo palavras torpes, erradas, pecaminosas, agressivas, impróprias da minha boca? Constantemente. Senhor, as minhas palavras têm edificado a minha própria família? Começa no núcleo pequeno, porque aqui é fácil nós chegarmos aqui, graça e paz, irmãos, Deus te abençoe. Né? A gente só se vê domingo, na maioria das vezes. E lá em casa, quando você acorda segunda-feira, você fala para a tua família, graça e paz, esposa, marido, graça e paz, filho, graça e paz, Deus te... Ou só fala aqui, quando entra aqui para transmitir uma ideia de uma espiritualidade. Não estou falando falar essa expressão, graça e paz, não estou falando palavras que edificam. Vocês falam do Evangelho, vocês são educados uns com os outros, porque aqui Paulo vai falar, olha só, ó como que ele associa essa questão, no verso 30, do capítulo 4 de Efésios, e não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, se vocês ficarem usando as palavras desse jeito, o que vai acontecer? Isso não traz alegria para Deus. No sentido de que isso ofende a Deus. Isso é contrário à santidade de Deus. Isso é um pecado. E aí no verso 31 ele diz, longe de vós. Longe de vós. Pensa numa coisa que você quer longe de você. Você não quer nem... Eu falei, irmão, eu não quero nem perto isso aqui de mim. Imagina uma coisa que alguém fala, irmão, longe de mim isso aqui. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. A sua casa tem gritaria? Pai com filho, filho com pai, marido com mulher, mulher com marido, é uma gritaria. Quem os vizinhos falam, rapaz, o que é aquilo ali? Blasfêmias, malícia no falar. Longe de vós isso, porque agora vocês são cristãos, é isso que Paulo está falando. E aí no 32 ele fala, ao contrário, porque sempre que a Bíblia mostra o caminho errado, ela aponta o certo. Sempre. E ela fala assim, antes, ou seja, ao contrário de ter essa vida, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Há perdão na casa de vocês, há perdão na minha, no relacionamento de vocês. Perdão, falar. Perdão não é dar joinha, perdão é falar. Me perdoa, verbalizar. Você me perdoa? Eu errei. Perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. É isso que Tiago está falando. Como que nós vamos amaldiçoar as pessoas se Tiago está falando lá, está ecoando que Paulo fala em Efésios que nós devemos transmitir graça. E aí ele diz, verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Tiago não está falando assim que isso é uma opção. Tem crente que é assim mesmo. Esse é o flex, né? Não, não existe. Ele está falando, meus irmãos,
Isso não é assim, meus irmãos. Isso não é cristianismo. Isso não convém, isso não é conveniente. Isso não pode ser, isso não pode continuar na vida de vocês. Esse Tiago está falando. Vocês estão enganados. A religião de vocês é vã se vocês continuarem assim. Meus irmãos, não pode. Aí ele diz, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Verso 12, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero aqui ler o que, novamente, John Newton, isso aqui é fantástico, meus irmãos, mas é muito sério. Ele diz assim, aquele que parece religioso e que deseja ser considerado religioso, ele pode apresentar várias qualificações que apoiem o que ele está falando. Qualificações essas que podem ser valiosas e recomendáveis em si mesmas. E, contudo, não ter utilidade nenhuma para quem a possui, se ele não refrear a língua. Ele diz, talvez ele tenha muito conhecimento religioso, refiro-me ao tipo de conhecimento que se pode adquirir pelo uso dos meios comuns. Talvez ele possua um zelo entusiasmado e combata sinceramente a sua própria maneira pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Talvez essa pessoa seja capaz de conversar sobre assuntos espirituais e até orar com liberdade e fervor. Sim, ele pode ser um pregador, comportando-se de forma satisfatória até mesmo na opinião de cristãos sinceros. Ou ele pode ser um comerciante honesto, um bom vizinho, um bom patrão, um amoroso pai e marido, livre de vícios grosseiros e constantemente participando dos cultos e das ordenanças da igreja. Um homem desses, olhando para si mesmo, não se julgará pelos outros? Não será julgado pelos outros como sendo alguém piedoso? Contudo, se com todas essas qualidades boas ele não refrear a língua, dele se dirá que lhe faltou a única coisa obrigatória. Ele enganou seu próprio coração, a sua religião é vã. Meus irmãos, isso aqui pode descrever muitos de nós aqui. Eu venho na igreja, eu gosto aqui, nossa, eu gosto, eu ouço pregação todo dia na internet, eu acompanho fulano, eu faço práticas, coisas que não são erradas em si mesmas, mas que não estão tendo uma realidade na minha vida e na sua. Se a língua está frequentemente sem freio, se uma pessoa fala frequentemente, levianamente a respeito de Deus, se Deus para ela é um igual para ela, e das coisas divinas ela faz até piada, brincadeira, trata com negligência, se essa pessoa costuma ficar se gabando, se elogiando, como nós lemos lá num texto bíblico que diz, não seja a tua boca que te louve, o provérbio já fala isso, a pessoa fica se elogiando, fica se gabando, eu. Eu nunca erro, eu não faria isso, eu aquilo. Ou se ela vive falando de modo grosseiro com seus semelhantes. Se é possível dizer que essa pessoa é mentirosa, é bajuladora, só fica zombando das pessoas, fazendo gracinha com coisa que não deve, com coisa séria. Então, não importa quais outras boas qualidades ela apresente. Ela está enganando a si mesma. É isso que Tiago está falando. O cristianismo verdadeiro não autoriza duplicidade. Por dentro eu sou uma coisa, por fora eu sou outra. Então, olha o meu coração, mas o teu coração vai estar sendo exposto pelas tuas palavras, pela tua fala, pelo teu comportamento, e o meu também, meus irmãos. Não tem como eu dividir. Internamente eu sou crente, estou bem com Deus, estou bem firmado, sou um exemplo, mas nessa árvore só brota fruto podre? E daí? Essa é a religião. Meu coração está correto. A Bíblia diz, se o teu coração está correto, a sua vida também vai estar cada vez mais de acordo com a vontade de Deus, inclusive ao jeito que você fala. E eu também. Agora eu pergunto para terminar, meus irmãos, você já creu em Cristo? Você ouviu a pregação do pastor Marcos de manhã? Você já nasceu de novo? Tiago está falando para as pessoas que isso aqui só é possível nós tendo experiência, meus irmãos, se nós temos um coração regenerado. Porque Tiago está falando, meus irmãos, para um ímpio isso aqui não tem sentido. Ele vai falar o que ele quer, ele vai falar o que ele tem vontade. Ele vai falar e vai viver de acordo com a vontade da carne e dos pensamentos, como Paulo fala em Efésios 2. Porque o coração dele é isso.
Mas se você e eu falamos que nós nascemos de novo, que nós somos cristãos, que a graça nos alcançou, a mesma graça que salva é a que transforma. Se eu digo que eu fui salvo pela graça, eu também devo estar sendo transformado pela graça, inclusive na forma de eu pensar, falar, criar os filhos, relacionar, trabalhar, tudo. Não tente domar a sua língua por si mesmo. Clame a Deus e fale, Senhor, me dê um coração de arrependimento e o meu coração está vazio do Senhor. Por isso que está saindo coisa ruim dessa fonte aqui. Por isso que está saindo palavras amargas, coisas erradas. Então, meus irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. O foco é o nosso coração. Não fique preocupado só com o que você... agora eu vou melhorar minhas palavras. Vou aprender a falar palavras melhores. Não, meus irmãos. Vai sair o que está no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, do coração procede todas as coisas. Um coração rendido a Deus, cheio do Evangelho, dependente da graça, vai se transbordar a realidade do Evangelho. E quando pecar, Deus vai tratar e vai nos levar ao arrependimento. A vida é assim. Eu quero terminar lendo, queria que vocês abrissem Salmo 19:14. Salmo 19, 12 a 14. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Talvez você e eu não tenhamos esse discernimento. Mas acho que eu não sou assim, não. Mas eu conheço um monte de gente que é. Já está pecando com a língua. Senhor, talvez eu nem sei discernir se eu estou tão nesse pecado. Senhor, me dê graça. Ele diz, quem é que possa discernir as próprias faltas? Ele diz, absolve-me das que me são ocultas ainda, Senhor. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domina, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.